Glória a Deus. Meus amados, quando nós lemos a palavra do Senhor Deus, estudamos as Sagradas Escrituras, nós vemos o Senhor Jesus falando, às vezes, ou muitas vezes, Jesus falou a multidões. Já foi lida aqui nesta noite a leitura oficial, aonde o Senhor Jesus ali, ele falou a multidões. Em outros momentos, nós vemos Jesus falando, ensinando apenas aos seus discípulos, aos seus 12 apóstolos. E em outras oportunidades, nós vemos Jesus falando a somente 2 pessoas, e foi um dos maiores sermões do Senhor Jesus, ali a caminho de Emaús. Jesus pregou somente para 2 pessoas, e teve uma oportunidade, ou pelo menos uma oportunidade, que Jesus pregou só para uma pessoa. No Evangelho de João, ali nós vemos Jesus pregando para a mulher samaritana. Esta semana eu estava orando ao Senhor Deus, e Deus colocou uma palavra no meu coração. E o Senhor Deus, o Espírito Santo falou comigo: você vai pregar para uma pessoa. Quem sabe é você, quem sabe é o Senhor, quem sabe é o Senhor. Eu não sei quem é, mas eu quero dizer para os irmãos que eu, de certa forma, disse para ele: Senhor, eu já falo tanto naquele culto, e domingo tem os meus companheiros ao meu lado aqui. Eu gosto tanto de ouvir meus companheiros falando. Eu fiquei questionando com o Senhor até o momento da leitura oficial desta noite, quando o pastor Jair fez a leitura. O texto que o pastor Jair leu é exatamente o texto que o Espírito Santo tinha colocado em meu coração. Então eu não posso fugir a essa responsabilidade que Deus colocou nos meus ombros. Hoje, Deus mandou eu repartir com você. E eu quero convidar a abrirmos a nossa Bíblia na epístola que o apóstolo São Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo de número 4, e o versículo de número 19. Veja se a pessoa que está ao seu lado possui um exemplar da Bíblia Sagrada. Se assim não for, reparta com ela a leitura deste texto. Filipenses, capítulo de número 4, e o versículo 19, a palavra do seu Deus assim nos diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? Paulo foi quem escreveu esta carta à igreja de Filipos, e ele estava ali escrevendo essa carta como uma forma de gratidão a ajuda que os irmãos da igreja de Filipos haviam enviado para ele, que estava preso provavelmente em Roma. E quando ele estava finalizando a sua carta, ele escreve dizendo: o meu Deus, o Deus de Paulo, que é meu Deus, que é o teu Deus também, que é o nosso Deus. Paulo diz assim: ele suprirá todas as vossas necessidades. Amém, glória a Deus. Deus suprirá todas as vossas necessidades. Glória a Deus. Porém, meus amados, o que o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração nesta noite
é que existem alguns momentos da nossa vida que nós temos uma prioridade. Necessidades todos nós temos, projetos, planos, sonhos, todos nós temos, mas existem alguns momentos da nossa vida que nós temos uma necessidade. E esta noite entrou uma pessoa aqui, e é contigo que o Espírito Santo de Deus está falando. Você entrou aqui com uma prioridade. Glória a Deus. Deus supre todas as nossas necessidades. É a afirmação de Paulo. Mas esta noite, Deus quer suprir alguém que entrou aqui com uma prioridade. E é com você que Deus está falando nesta noite. É com o Senhor, é com a senhora, eu não sei quem é, mas você já está sentindo a voz de Deus falar ao seu coração. Porque a sua presença nesta noite aqui não é coincidência. No seu coração você fez este propósito: Deus, eu tenho aquela necessidade. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 6, o versículo de número 32, a Bíblia diz que Jesus foi quem disse que Deus, Ele conhece todas as nossas necessidades. Deus sabe de tudo aquilo que nós necessitamos, e Deus é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. E foi exatamente o texto que o meu companheiro, o pastor Jair, leu aqui esta noite, do Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5. O texto diz que Jesus vinha, e com Jesus vinha uma grande multidão, e Jesus vai até o mar, e ali os pescadores voltavam da pescaria, e o texto diz que eles estavam ali lavando as suas redes, quando Jesus chega com a multidão, e Jesus ia pregar para a multidão, mas onde Jesus estava não dava para pregar a multidão. Lucas diz que Jesus entrou em um barco. Existiu ali alguns barcos, mas Jesus entrou em um barco, e aquele barco que Jesus entrou não foi por coincidência, é porque ele tinha algo para operar ali naquela vida. E foi no barco de Pedro, e Jesus disse para Pedro: olha, afasta-te um pouco da terra. E Jesus prega para toda aquela multidão, e depois de Jesus pregar para aquela multidão, o Senhor Jesus disse para Pedro: Pedro, agora faz-te ao mar alto e lançai as redes para pescar. E Pedro então responde: Senhor, nós pescamos a noite toda, trabalhamos a noite toda e não apanhamos absolutamente nada. Pedro, nós sabemos que Pedro era casado, pois ele tinha uma sogra, com certeza Pedro tinha uma família, tinha as suas responsabilidades, não é isso, pastor Valdemar? E com certeza Pedro ia pescar para suprir as suas necessidades, mas ele passou a noite toda junto com seus companheiros trabalhando e não apanharam absolutamente nada. E foi isso que ele disse: Senhor, nós trabalhamos a noite toda, mas não conseguimos apanhar nada. Jesus, ele sabia da necessidade de Pedro e da necessidade dos seus companheiros. Jesus disse: mas agora você vai ao mar alto e vai lançar a rede. E eu achei interessante, preste atenção: vai lançar a rede. E Pedro disse: Senhor, sob a tua ordem, sob a tua autoridade, sob a tua palavra, eu vou. Coisa boa é obedecer à voz do Senhor. E o texto diz que Pedro lançou a rede, foi ao mar alto, lançou a rede, e quando ele puxou a rede, Lucas diz que a rede estava por romper-se, de tanta era a quantidade de peixes que ali se via. Eu acho tão interessante esse texto, que diz ali que a quantidade de peixe era tão grande que Pedro chamou os seus amigos, chamou os seus companheiros. A Bíblia diz que Pedro chamou um outro barco,
E vieram os companheiros de Pedro, que outrora trabalharam com ele a noite toda e também não pegaram nada, mas agora, como Pedro chamou e Pedro estava ali sob a autoridade do Senhor Jesus, eles vieram. E Lucas diz que encheram-se ambos os barcos. E a quantidade de peixe era tão grande em ambos os barcos que eles quase estavam indo a pique, diz Lucas. Estavam quase que afundando, tanta era a quantidade de peixe que eles haviam apanhado. Jesus conhece as nossas necessidades. Mas esta noite Ele te trouxe aqui para atender a tua prioridade. Ali, Jesus atendeu ali a necessidade de Pedro e a necessidade dos outros que ali estavam. E no Evangelho de João, no capítulo de número 21, nós encontramos novamente Pedro indo pescar. Jesus havia sido crucificado e Pedro então diz para os seus companheiros: olha, eu vou pescar novamente. E alguns dos seus companheiros disseram: nós vamos contigo também. E o texto diz que também trabalharam a noite toda e não apanharam nada novamente. E quando estavam retornando para a praia, lá na praia aparece alguém, e eles não reconheceram que era Jesus já ressurreto, Jesus que havia sido morto, mas já havia ressuscitado. E aquele alguém da praia pergunta: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? E a resposta foi: não. Eles não tinham nada sequer para comer, muito menos para atender às suas necessidades. Trabalharam a noite toda e não tinham apanhado nada, nem mesmo para satisfazer a necessidade vital que era a alimentação. Jesus então diz para eles: lançai a rede para o lado direito do barco. Lançai a rede, novamente a rede, para o lado direito do barco. E diz que eles lançaram a rede, e agora a rede vem com 153 grandes peixes. Aleluia. E o texto diz que provavelmente João disse: essa voz eu conheço, essa voz é de Jesus. Novamente Jesus dando a ordem para satisfazer as necessidades daqueles pescadores. 153 grandes peixes. E João, que escreveu esse evangelho, diz que quando eles chegaram até a praia, encontraram ali Jesus, que tinha peixe assando na brasa e tinha também pão para eles comerem. Jesus conhece as nossas necessidades. Glória a Deus. Eles não tinham sequer para comer, mas Jesus, pelo seu poder, pela sua autoridade, Jesus disse: lançai a rede para o lado direito. E não só Jesus, ali, pelo seu poder, ele satisfez a necessidade daqueles pescadores, porque eles teriam que pescar. Mas Jesus, ali também, quando eles chegaram na praia, tinha pão e tinha peixe assado, porque eles tinham trabalhado a noite toda e não tinham comido absolutamente nada, não tinham sequer para comer. Mas Jesus supriu também aquelas necessidades. Mas o que eu quero lhe dizer é que esta noite Jesus quer suprir a sua prioridade. Ele conhece
todas as nossas necessidades. Mas o senhor, a senhora, você, eu não sei quem é, você entrou aqui com uma prioridade. E essa noite, meu Deus, Ele vai suprir essa tua necessidade, Glória a Deus. essa tua prioridade. A palavra do Senhor Deus diz, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 17, que uma certa feita, os cobradores de impostos chegaram para Pedro, e sempre Pedro, né? Chegaram para Pedro e perguntaram: escuta, Pedro, o teu mestre não paga os impostos, não? E Pedro, que conhecia Jesus, disse: não, meu mestre, ele é ordeiro, meu mestre, ele é honesto, meu mestre, ele é direito, meu mestre é aquele homem perfeito que nós estamos estudando na escola bíblica dominical, não é isso, pastor Maramá? Ele disse, Pedro respondeu: não, Jesus paga o imposto sim. E o texto diz, Mateus que escreveu esse texto, diz que Pedro foi até onde Jesus estava. E quando Pedro adentra ao ambiente em que Jesus se encontrava, e Mateus disse que Jesus se antecipou. Antes mesmo que Pedro dissesse alguma coisa, Jesus pergunta: ô Pedro, de quem é que os cobradores cobram os impostos? Dos filhos ou dos estrangeiros? Pedro responde: dos estrangeiros. Jesus diz: portanto, os filhos, os da pátria, eles estão livres de cobrar ou de pagar impostos. Pedro disse: é verdade. Mas o Senhor disse para Pedro: Pedro, para não causar escândalo, Pedro, para que esse povo não tenha nada que dizer de mim e de você, Pedro, pega o teu anzol, vai para o mar, e o primeiro peixe que você pegar, Pedro, abre a boca dele, você vai encontrar ali um dinheiro, vai encontrar ali uma moeda, e com essa moeda você vai pagar o meu imposto e vai pagar também o teu imposto. Glória a Deus. Meus amados, nesse texto havia ali uma necessidade, havia ali uma prioridade, que era pagar o imposto. Tinha uma prioridade, e antes mesmo que Pedro falasse alguma coisa, Mateus diz que Jesus se antecipou. Jesus perguntou para ele: Pedro, de quem é que eles estão cobrando imposto, Pedro? Jesus conhecia ali a necessidade daquele momento. Jesus conhecia ali a necessidade de Pedro. Jesus conhecia ali que havia ali uma prioridade para Pedro. Ele havia dado a sua palavra para os cobradores de impostos que Jesus pagava imposto, mas Pedro não tinha para pagar nenhum dele. Mas Jesus paga. E Jesus sabia que Pedro tinha esta necessidade. Jesus sabia que Pedro tinha esta prioridade e que Pedro não tinha a condição necessária para atender esta prioridade. E algo me chamou a atenção nesse texto, meus amados. No texto de Lucas 5, que foi a leitura oficial, no texto de João 21, que nós citamos aqui, Jesus mandou lançar as redes. Jesus mandou lançar a rede. Mas agora, diante desta prioridade, diante desta necessidade, Jesus diz: Pedro, você vai para o mar, mas você não vai lançar a rede, você vai lançar o anzol. É o anzol. Porque quando eles lançaram a rede, no primeiro texto de Lucas 5, veio uma grande quantidade de peixe que deu para encher os dois barcos. No texto de João 21, diz que quando eles lançaram a rede, vieram 153 grandes peixes. Mas agora é um ato de fé, Pedro. Pedro, agora você vai ter que ter um ato de fé. Você não vai lançar mais a rede,
você vai lançar o anzol. E o anzol não pega uma grande quantidade de peixe, o anzol só traz um peixe. E Pedro, você vai no mar, vai lançar o seu anzol. E eu acho interessante, amados, como Jesus é detalhista, como o nosso Deus conhece os mínimos detalhes da nossa prioridade. Ele disse: Pedro, no primeiro, não é no segundo, no terceiro, no quarto, no primeiro peixe, Pedro, que você pegar, Jesus sabia, olha, vai ter ali um dinheiro, vai ter ali uma moeda. Eu não sei, os nossos pescadores não estão aqui hoje, né? Moiotiba e companhia, né? Eu ia perguntar para ele quantas vezes ele já pescou, e eu sei que ele já pescou tantas vezes, quantas vezes ele encontrou pelo menos uma moeda na boca do peixe. Quem aqui já encontrou uma moeda na boca do peixe? Mas Jesus tinha que atender uma prioridade, Jesus tinha que atender uma necessidade. Jesus disse para Pedro: você vai, lança o anzol, e no primeiro peixe, Pedro, que você pegar, você abre a boca dele, e lá vai encontrar uma moeda, vai ter um dinheiro ali, Pedro, e esse dinheiro é suficiente para pagar o meu imposto e para pagar o teu imposto também. E eu fiquei pensando, meus amados, como nosso Deus, como Jesus Cristo, como nosso Senhor, Ele conhece as nossas prioridades. Pedro ali tinha uma prioridade, uma necessidade específica, era pagar o imposto. E Jesus disse: você vai, Pedro, e lança um anzol. E eu fiquei pensando em meu coração, meus amados, a fé de Pedro. Pedro não duvidou. E Pedro fez exatamente como o Senhor Jesus determinou. Ele não lançou a rede. Talvez se fosse eu, disse: Senhor, eu acho que eu vou lançar a rede, porque a possibilidade de pegar mais peixe com a rede do que pegar só uma com o anzol. Jesus não precisa da tua ajuda, Jesus só precisa da tua obediência. Jesus só precisa da tua crença. O Senhor Jesus só precisa da tua fé. E essa noite Ele te trouxe aqui para te dizer: você vai lançar o anzol hoje. Não vai lançar rede, hoje é dia de anzol. Ele está provando a sua fé nele, Ele está provando a sua confiança nele, e é contigo que Ele está falando nesta noite. Você que entrou aqui com uma prioridade, muitas são as nossas necessidades, mas o irmão, a irmã, o amigo, o jovem, eu não sei quem é, você entrou aqui com uma prioridade, e esta noite Jesus está falando contigo: você vai ter que lançar o anzol, não é a rede. E o primeiro peixe que você pegar, você vai abrir a boca, e ali vai estar o suficiente para atender a sua prioridade. E Pedro fez exatamente isso, obedeceu, foi ao mar. A Bíblia diz, Mateus capítulo 17, que Pedro foi, lançou o anzol no primeiro peixe. Irmãos, eu quero crer, a Bíblia não diz isso, eu penso que Pedro não ficou muito tempo ali, não ficou muito tempo esperando para pescar, não. O peixe já estava preparado, irmão, com a moeda lá dentro. Quando Pedro lançou o anzol, tirou o peixe, abriu a boca do peixe, exatamente tinha ali a moeda, e a moeda foi suficiente para atender aquela prioridade, atender exatamente aquela necessidade. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. E eu quero convidar a todos para nos colocarmos em pé, porque aquilo que o Espírito Santo de Deus mandou repartir contigo, eu já reparti. Amém, glória a Deus. E eu não sei qual é a sua prioridade, eu não sei qual é o seu problema, o que é aquilo que está incomodando a tua alma, trazendo angústia ao teu coração. Eu não sei se é um desemprego,
se é o risco de perder o emprego, se é um problema na casa própria, se é uma necessidade financeira, um compromisso que precisa ser saldado. Eu não sei se o teu problema é um problema de relacionamento conjugal, um relacionamento familiar, ou talvez uma enfermidade, ou quem sabe um problema de um vício na família, ou quem sabe a salvação de uma alma, ou quem sabe a tua prioridade é o batismo no Espírito Santo, ou quem sabe a tua prioridade é o renovo espiritual, e você tem pedido ao Senhor: Senhor, me renova, eu preciso de novas forças. Quem sabe a sua prioridade são os dons espirituais, não sei, mas o Espírito Santo de Deus sabe. E essa noite, em nome de Jesus, lance suas mãos. No primeiro peixe, abre a boca, vai contra a moeda, vai contra o dinheiro, para atender a sua prioridade, atender a sua necessidade. Eu vou fazer exatamente como o Espírito Santo de Deus mandou fazer. Se o Espírito Santo de Deus falou contigo nesta noite, e você tem fé para lançar o anzol, venha aqui para frente. Tem pelo menos uma pessoa aqui que entrou aqui com uma necessidade, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus colocou essa palavra no meu coração para atender uma necessidade. Glória a Deus, aleluia. Atender uma vida. Se você tiver fé o suficiente para lançar o teu anzol, o peixe Jesus vai mandar. Aleluia. Hoje Ele está respondendo a tua oração. Hoje Ele está respondendo a necessidade do teu coração. Pedro, ele foi fiel à palavra do Senhor Jesus. Jesus disse: Pedro, você não vai lançar rede. Com a rede vai ser muito fácil, Pedro. Você vai ter que lançar o anzol, Pedro. Na rede vem muitos peixes, mas no anzol só vem um peixe. Pedro, o milagre vai ser feito com aquele peixe. É o passo da fé. Aleluia. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã e meu amigo, é um ato de fé. E já tem alguns domingos que o seu Deus tem colocado aqui na palavra da mensagem do domingo à noite: a fé em ação. Aleluia. Glória a Deus. Você, o Senhor, a Senhora pediu e Jesus está respondendo. É a tua prioridade. É aquele algo que está incomodando o teu coração, tirando o teu sono, lhe trazendo angústia na alma. O Senhor está dizendo: hoje eu vou suprir esta necessidade. Hoje eu vou resolver este problema. Hoje Jesus entra com a resposta. Hoje Jesus entra com a solução da tua prioridade. Mas eu só quero que venha para frente quem tem prioridade. Necessidades todos nós temos, mas quem veio hoje em busca de a resposta de uma prioridade. E diga os irmãos que estão aqui na frente: venham mais para frente, por favor. Eu não tenho plena certeza que Deus ia falar pelo menos com uma vida esta noite. Nós temos aqui uma pequena, grande multidão. Talvez você esteja dizendo: mas não é só com um, meu querido irmão, minha irmã, meu amigo, minha senhora. Para Deus, para Jesus, você é o exclusivo. Você é o único. Por tua causa, Ele subiu lá na cruz do Calvário, entregou a sua vida, porque Ele te ama. Para o Senhor Jesus, esta noite, você é único. O Senhor é único, a senhora é única, é exclusivo. Você sente que foi com Ele, contigo que Ele falou, lança o teu anzol agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. A tua prioridade, a tua necessidade está sendo atendida agora, no nome do Senhor Jesus.
Nós não podemos fazer nada, mas Ele pode. Eu não tenho, mas Ele tem. Só depende da tua fé, só depende da tua confiança. Mas eu quero fazer aqui um segundo convite, eu faço para talvez aquela pessoa que está nos visitando nesta noite. Eu não sei se nós temos aqui alguém que não é evangélico, e talvez você está dizendo no seu coração: eu também tenho a minha necessidade, mas eu não faço parte da igreja. Esta noite o Senhor Deus te trouxe aqui, o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para atender a tua necessidade maior. A maior necessidade do homem não são as necessidades materiais, mas a maior necessidade do homem é a necessidade espiritual, é o perdão dos pecados, é ter comunhão com Deus através de Jesus Cristo. Esta noite Jesus, Ele quer perdoar os teus pecados. Esta noite Jesus quer começar uma nova história na tua vida. Ele quer fazer uma aliança entre a tua vida com o Senhor Deus, e só Jesus é que pode fazer esta aliança, pois só o sangue de Jesus é que perdoa todos os nossos pecados. E esta noite Jesus quer atender também a tua necessidade, mas Ele quer atender a tua prioridade maior, que é o perdão dos teus pecados. Será que nós temos alguém para Jesus esta noite? Um amigo, uma senhora, um jovem, que ainda não é evangélico, mas esta noite está aqui conosco, e nós queremos que você também seja atendido pelo Senhor Jesus, tendo a sua prioridade maior atendida, que é o perdão dos seus pecados. Será que temos alguém para Jesus? Um amigo, uma senhora, um jovem? Nós não estamos aqui oferecendo religião, porque religião não muda a vida de ninguém. Quem muda é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Só Ele é que tem poder para poder mudar a vida do homem. Será que temos alguém para Jesus? Veja aí, meu irmão, ao seu lado. A Bíblia diz que Pedro, quando ele foi atendido ali, quando o barco dele estava cheio, ele lembrou-se dos seus amigos que tinham ali a necessidade também, e ele chamou os seus amigos para atender a necessidade. Veja ao teu lado se tem um amigo, uma senhora, um jovem que precisa da sua ajuda para chegar até onde Jesus quer. Temos alguém? Não temos? Que Deus então conceda uma nova oportunidade. Eu quero convidar nosso irmão José Pereira para estar orando por estes irmãos que estão aqui na frente e também por aqueles que aí estão. Mas eu quero dizer para cada um que deu o passo da fé, se lançou o anzol, Jesus, Ele vai confirmar a tua fé. Oremos, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, Tu és um Deus glorioso e maravilhoso, Pai Santo. E nesta noite o Senhor aqui colocou a sua palavra, Senhor, no coração do nosso pastor, meu Deus, o qual falou nesta noite a tua palavra. Pai querido, Tu és conhecedor da necessidade, Senhor, da prioridade de cada um dos Teus filhos, Pai Santo. Oh, Pai maravilhoso, concede a bênção, concede a Tua vitória, concede, Senhor, a tua unção, Senhor, a Teus filhos nesta noite, derramando sobre cada